E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime. Mais uma vez, dessa vez retorno com Baki, mas especificamente pra gente bater um papo sobre Jack Rama. Sim, Jack Rama retornou aqui pro canal, mas especificamente pra gente falar sobre a sua Demon Back. Cadê ela? Por que ela não aparece no Jack? Ou melhor dizendo, por que ele não tem ela? Ou parece que não tem? Simplesmente essas perguntas são feitas há muitos anos, há muito tempo. Eu fiz até uma biografia sobre Jack Rama aqui no canal. Se quiser vocês podem dar uma olhada lá, mas ela contém muitos erros, tá? Porque eu fui lendo o Baki novamente, agora com a versão do mangá e tudo, e acabei aprendendo muita coisa sobre o Jack, então eu vou fazê-la novamente. Mas se você quiser dar uma olhada, é até interessante para entender um pouco sobre Jack. Outra coisa legal é que hoje eu vou estar voltando a trazer Baki Rama, tá? Vou fazer o possível para trazer hoje. Tava parado aí, não tava conseguindo trazer Baki Rama para vocês, o remake da narração dele, a segunda temporada no caso, que seria com relação à Netflix, né? Se a gente contar pelo anime dela. Mas como vocês bem conhecem, vou deixar um cardzinho aqui com esses assuntos, com vários exemplos de animes. E também devo lembrar que agora tem, no caso, aqui embaixo do vídeo, um botãozinho aí, valeu, que você pode estar doando alguma quantia aqui pro canal para estar ajudando e me mantendo vivo, trazendo conteúdo para vocês. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de rolar e vamos ao que interessa. Batendo papo aqui, como eu gosto sempre de fazer, a gente vai conversar um pouquinho sobre Jack. Como vocês bem sabem, eu já falei muito sobre Jack, sabe, a forma que ele treinou, até mesmo falei sobre a sua evolução corporal recentemente. E agora a gente vai falar sobre, no caso, o porquê do Jack não tem a Demon Back, o demônio, né, nas costas dele. Primeiramente, o Jack, sabemos muito bem que ele destruiu sua musculatura quando era mais novo. Ele acabou com ela a poder ele ficar praticamente anorexo e até mesmo com os músculos todos murchos e muito pequenos, ferrados. Um fato importante sobre tudo isso é que a Demon Face está muito relacionada com o músculo. Quanto mais saudável, poderoso e bem mais aprimorado e cuidado o músculo for, mais fácil de você ter ela ali aparecendo. Inclusive o Baki consegue botar ela para fora quando está ali no seu extremo ápice de desespero, mas ainda assim não tem controle sobre ela, porque é um tipo de ativação relacionado ao que a gente faz quando a gente faz aquela pose para mostrar o book, para mostrar ali o quadríceps, a perna e tal. É bem relacionado com o fisiculturismo, tendo em vista que essa face do demônio, ela também apareceu no Sérgio Oliva, né, no fisiculturismo, e aí acabou que o próprio Tagaki fez ela pro Baki, né, trouxe pro mundo de Baki. O fato importante sobre isso é que, se é algo relacionado à musculatura, ao músculo do indivíduo, logo o Jack jamais teria ela normalmente, porque ele destruiu completamente, ou pelo menos quase completamente, seus músculos, acabou com eles. E o mais interessante de tudo é que o Jack teve que ter um empurrão de um cientista renomado, que depois acabou sendo jogado para fora, né, tirado da academia por conta dos suas condutas antiéticas. E esse cara deu uma droga experimental que fazia qualquer indivíduo criar músculo já além da conta, ficar extremamente forte, que nem ali o soro do super soldado do Capitão América, e com isso ganhar poder. E isso aconteceu com o Jack. Ele conseguiu uma combinação de esteroides anabolizantes ali que fez ele ganhar mais musculatura e ficar poderoso. Só que ao mesmo tempo que isso acontecia, ele estava sendo envenenado. É uma veia de mão dupla, né? Você começa a ficar forte, mas ao mesmo tempo você é envenenado. Então você não está saudável ali. Você está com muita musculatura, mas com sua saúde decaindo. Então existe sempre uma batalha ali no sangue Rama dentro do Jack. O importante que vale se ressaltar que ele agora tem músculo, mas não é um músculo natural. O cara não está descansando, o cara não está dando tempo para repousar. Ele está crescendo por conta de estímulos exacerbados de outras coisas que entram no seu corpo, como esteroides anabolizantes ali, vários hormônios fazendo ele crescer pra caramba. E é estabelecido em Baki que a Demon Back, além dela ter ali uma parada meio que
física e científica com relação ao músculo estar saudável e forte ali, e ela poder aparecer por conta disso, da construção muscular. A gente ainda tem a parada mística também, que a gente sabe muito bem que tem toda uma parada que existe espíritos, que o ogro ele é relacionado como um demônio. A gente já viu até mesmo um vídeo que eu falei que ele é chamado de Oni e não de ogro em si, mas o Oni ele também se relaciona com o ogro, e no fim das contas a gente acaba vendo que o seu nome, até mesmo quando ele vai estar na capa lá, é colocado como 666. Então tem toda uma resenha que pode ter um pouco de coisa sobrenatural através disso. Mas a gente não vai entrar muito nesse âmbito, não. Vamos se atentar mais no lógico e o que a gente pode trabalhar, já o que a gente tem de informação. Então até então a gente sabe que o corpo de Jack ele vive numa constante batalha entre a morte e a vida, né? O corpo ali recebendo muitas esteroides anabolizantes e começando a ter falhas. A gente viu ele chegar no ápice do uso e aí tem uma falha, começar a vomitar, botar tudo pra fora e até ficar mais forte, mesmo ficando mais esguio, não tendo musculatura natural. E também a gente viu que se ele não usar esses esteroides anabolizantes, ele não vai treinar normal, ele não vai deixar seu corpo desenvolver naturalmente. E aí a gente pergunta como ele vai ter a Demon Back se ele não deixa seu corpo se desenvolver naturalmente. Ele não tem a paciência de deixar o sangue rama crescer, a genética dele fazer efeito. Ele mesmo fala que sua genética, ele mesmo, é um milagre. E por ele ser um milagre, ele consegue chegar a patamares que ninguém jamais conseguiu. E esse patamar é sobreviver com a quantidade exacerbada com esteroides anabolizantes. Então não quer dizer que o Jack, estando com aquela musculatura tão enorme, está saudável. Ele não está saudável, ele só é forte pra caramba. Você já ouviu falar de homens que morrem com câncer, com parada do coração, ou até com overdose de drogas, no caso dos esteroides anabolizantes, como se fosse uma overdose, uma parada assim, por conta de esteroides anabolizantes, e os caras tão extremamente fortes, musculosos. Justamente, o Jack é esse tipo. Ele não é um cara saudável, é um cara que está entre a vida e a morte. Então, se eu fosse dizer aqui com plena certeza que eu tenho nos meus botões, eu diria que o Jack não tem a Demon Back porque ele está envenenado demais. Ele tem muita coisa dentro dele que faz com que o próprio sangue não consiga demonstrar o real poder ou até mesmo onde ele pode chegar. Porque o Yujiro já falou que as drogas, o que é sintético, não consegue ir além, vai chegar no limite. E somente o natural pode ir além. Ele diz que é como se ele dissesse assim, ó, o sangue rama é mais poderoso do que você está fazendo. Você está com pressa, você está ficando forte pra caramba, mas meu amigo, se você tiver a paciência e cultivar seu sangue rama é melhor. É praticamente isso que ele está dizendo. Só que o Jack não tem essa paciência. E mais uma vez fica aquele ciclo vicioso onde ele não consegue ter a Demon Back. E mesmo assim ele vai ficando forte, mesmo sem saúde. E isso é interessante. Outra coisa legal também que eu deveria e vou comentar aqui é sobre o fato de que o Jack Rama, também citado pelo seu pai, não teria como vencer ele. Eu acho que isso também envolve a própria Demon Back, tá envolto disso que eu tô falando também, da falta de saúde, da falta do cuidado do corpo dele e até mesmo a incapacidade de deixar o sangue rama ser um sangue puro rama, porque o Jack fica lascando o sangue dele com os venenos, que é quando o Yujiro acaba dizendo que Jack não teria como vencê-lo, pois ele não tem o sangue puro, ele não é mais puro e aí ele não conseguiria chegar no patamar para bater de frente com o Yujiro. Só que o Yujiro, claro, ele erra, ele sempre fala uma coisa, às vezes mente para ser arrogante, mente para poder se parecer mais forte, tudo. Mas o fato é que nessa frase aqui a gente tem duas vertentes. Ou ele realmente está falando cirurgicamente, cientificamente e fisicamente, falando sobre o fato de que realmente o Jack está muito sujo, o sangue dele está muito fraco e o sangue dele agora é forte o suficiente para manter ele vivo, mas não para fazer com que ele consiga patamares inimagináveis de força ganhando a Demon Back. Uma densidade poderosa suficiente para ter uma Demon Back, mesmo com músculos tão grandes. Mas em compensação, o
Jack pode ter uma espécie de Demon Back. Talvez os seus músculos densos, se ele perder toda essa parada de esteroide anabolizante, seja a sua forma Demon Back, que é aquele que a gente viu que é a forma adamanto ou diamante do Jack lá em Grappler Back. Pode ser que essa seja a Demon Back do Jack em si. E talvez ele nunca ganhe aquele rosto, porque modificou completamente sua genética de tanto uso de esteroide anabolizante. E também tem a questão de xenofobia mesmo, ou nacionalismo, queira como você queira chamar, porque o Itagaki, ele tem dificuldade de dar palco ou de dar protagonismo para alguém que não é japonês hoje em dia. Isso mudou muito. Na época de Grappler Back, quando o Jack apareceu, foi grandioso, o cara foi mítico. Mas depois ele só foi ladeira abaixo. Muitos personagens que são estrangeiros foram ladeira abaixo. E quando ele aparece, ele só aparece para servir de escada e são feioso. E aí o que acontece é que simplesmente a gente pode estar tendo aí um problema do próprio Itagaki não querer mostrar o Jack como algo além da console super poderoso, pelo fato dele pensar assim, não, ele não é japonês, não tem sangue puro japonês, então já era. Então a própria fala do Yujiro pode ser com relação a isso. O próprio Itagaki dizendo, ele não é puro, ele não é japonês puro, então jamais ele terá ali a Demon Back, pois a mãe dele era canadense e não uma japonesa. Pode ser isso, pode ser isso. Mas o que eu acredito, o que eu quero acreditar é que simplesmente o Jack está muito envenenado, está muito contaminado em seu sangue. Talvez o sangue Rama consiga ganhar força suficiente para ajudar ele a ter essa genética a ponto de fazer uma Demon Back, mesmo ele usando o esteroide anabolizante, que a gente sabe que ele está usando menos. Pode acontecer, porque ele até mesmo diminuiu a quantidade. Mas eu acho que é improvável. Ter uma Demon Back no Jack é difícil. O Itagaki eu acho que não faria isso. Até porque iria ofuscar um pouco o protagonismo de Baki, que já tá bem ofuscado, né? Mas agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham sobre tudo isso? Vocês acham ou melhor, concordam comigo com o fato de que Jack não tem a sua Demon Back por conta do seu exagero de esteroide anabolizante, ele ter destruído o seu corpo e acabado com a boa genética que ele teria se ele cuidasse do seu corpo com relação, né, ao sangue Rama? Quero suas opiniões aqui nos comentários. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!